Vamos lá para mais um vídeo sobre os nossos episódios dos raios e dos orixás. Quem eu sou filho? De quem eu carrego a energia? Eu sou filho de Oxum? Eu sou filho de Emanjá? Eu sou filho de Oxóssi? Você já se fez essa pergunta? Ou, de repente, você ainda tem a ideia de que para você ser filho de orixá, você tem que estar trabalhando dentro de alguma religião específica. O que eu vou passar aqui para vocês é um conhecimento fora de religiões. É uma espiritualidade libertadora, né, que te traz a independência, onde você mesmo consegue se cuidar, você mesmo consegue se energizar, trabalhar as suas bioenergias, trabalhar a sua força, trabalhar as suas habilidades, características e principalmente a personalidade que você carrega, porque todo orixá tem uma personalidade específica. Existe uma personalidade divina dentro de você, onde você tem que expandir para o universo, é o seu poder, é o seu empoderamento, e é isso que eu vou ensinar para você hoje. Então vamos para mais um vídeo, porque eu gravei 7 vídeos, hoje está completando o último episódio, é o 7º raio, então eu já gravei sobre 6 vídeos. De repente, para você não vai fazer sentido esse raio que eu vou explicar agora, ou o orixá, que hoje vamos falar de Obaluaê. Ele não é tão falado, né? Às vezes outros mais conhecidos a gente ouve falar mais facilmente, inclusive são lembrados por datas comemorativas, mas Obaluaê realmente são pessoas que acabam estudando sobre a espiritualidade, estudando sobre o autoconhecimento, que tem um conhecimento maior ou tem um contato com essa energia. Mas se você é filho de Obaluaê, hoje você vai descobrir, porque eu vou falar aqui as suas características positivas e aqueles defeitos, ou melhor dizendo, as características que estão em desequilíbrio e que você vai lapidar, que você vai trabalhar para se transformar, para transmutar essa energia, essa vibração para o positivo, para o polo melhor que existe dessa personalidade, desse orixá. Então sejam muito bem-vindos, o meu nome é Fernanda, vocês estão no De Papo com Além. Vamos falar então sobre o raio violeta? Então eu já dei aí uma introdução em todos os meus vídeos. O primeiro eu acabei explicando um pouco mais, dando ali um geral do que é orixá, de quais, mesmo dentro de religião, né, como que você trabalha com os orixás. Então nesse vídeo eu vou te ensinar, vou te informar, né, quais são as características de Obaluaê, do raio violeta, né, que na mitologia africana é conhecido como orixás, e também são conhecidos como arquétipos, são imagens humanas, né? É uma energia, o orixá, porém foi caracterizado em uma imagem humana para que realmente cria-se ali um vínculo maior com aquela vibração, com aquela energia. Já na teosofia, ou de repente, por exemplo, os raios, eles estão presentes em toda a nossa vida. Eles estão presentes em todos os países, eles estão presentes no universo, porque são facetas divinas de Deus, fazem parte da nossa vida, é o que nos completa, é a nossa completude. Se não existisse os raios, não existiria o mundo. Então eles fazem parte do divino, eles fazem parte de partículas importantes para o nosso desenvolvimento. Então olha que bacana. Então eu vou falar para você um resumão aí muito rápido, porque caso você queira mais informações, conhecer sobre o orixá, e eu expliquei que todos nós temos 3 raios que prevalecem a nossa vida e que um deles vai oscilando, é um raio cíclico, onde vai mudando de acordo com a sua necessidade. Então, às vezes, você tem ali o seu raio cíclico, por exemplo, que naquele momento você está precisando de muita coragem, muita determinação, muita força, de individualismo. Você precisa se cuidar, se ver mais como pessoa, não olhar tanto para só o outro. Então você vai trabalhar o raio azul. O raio azul, ele vai te trazer muita coragem, ele vai te trazer determinação, ele vai te empoderar, você vai ser uma pessoa poderosa,
uma pessoa que vibra na vibração do sol. Olha que delícia, olha que bacana, você se torna muito magnético para o mundo. É muito mais fácil você conquistar o que você deseja e atrair aquilo que você quer atrair de forma mais espontânea, de forma mais natural, quando você trabalha as suas bioenergias. Quando você dispensa aquelas energias que não fazem bem para você. Pelo contrário, procrastina a sua vida, deixa você ali emanando para as pessoas um recado que não é seu, uma verdade que não é sua, mas que você acabou vestindo essa verdade por conta de vivências com a sociedade, de traumas vividos na infância, de sentimentos e emoções que você carrega e que precisa ser trabalhado para que você desvincule dessas emoções, para que você entenda que você tem que viver o presente, você é o presente. O passado, talvez você não tinha ainda maturidade ou evolução suficiente para entender que de repente aquilo era uma oportunidade, né? E tá tudo certo, faz parte da nossa evolução. Senão nós não estaríamos aqui. Então vamos lá. Como eu estava explicando, existem 3 raios principais que vão caminhar com você aí durante toda a sua vida. Um deles, que é o que eu vou falar hoje, que é o raio raiz, é o raio de cabeça, é o seu orixá de cabeça, é aquela energia que você traz como personalidade e que você vai levar durante todas as suas vidas, em todas as suas reencarnações. Então, são personalidades que você não vai perder, só que pode ser que elas estejam hoje em desequilíbrio e por isso hoje eu vou ensinar para vocês como equilibrar essa energia e conseguir transmitir para o mundo a mensagem que você deseja. Porque como eu sempre venho explicando nos meus vídeos, nós somos metafísica, nós somos energias. Então, dentro da metafísica, nós atraímos aquilo que nós vibramos, aquilo que nós sentimos. Vibrar é sentir, vibrar não é pensar. Tem pessoas que pensam que se de repente ficar ali, sabe, pensando no que quer, isso vai acontecer. Esse é um canal, talvez um transporte, um início. Porém, o que vai realmente prevalecer e fazer valer aquilo que você deseja viver são os seus sentimentos. Então, por isso que é importante a gente nos autoconhecer, conhecer aquilo que a gente sabe que não está bacana em nós. De repente, você está aí mantendo culpa, mantendo o sentimento de culpa por algo que você não viveu, ou por algo que você viveu, mas que não te levou para um caminho que era o que você desejava. Ou você é uma pessoa que guarda muito rancor, uma pessoa que guarda muita raiva, uma pessoa que, diante de alguma situação, de algum obstáculo ou de alguma situação difícil na vida, você é muito reativo. E isso nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter a nossa mente neutra. Esse é o ideal para que você esteja e ouça a sua essência, a sua verdade e comece a seguir caminhos mais assertivos. Então, esse raio raiz, o seu orixá de cabeça, ele te mostra quais são as suas personalidades. Personalidades essas que, se não estiver lapidadas, você precisa lapidar, você precisa cuidar para transformá-la, para transmutá-la para uma energia melhor. Depois vem o segundo raio, que é o seu raio do seu mentor pessoal. Esse raio você veio com ele para essa missão, para essa vida de agora. Então, para as próximas vidas, para as próximas reencarnações, você pode repetir o raio, né? Isso vai depender da sua missão, da sua próxima missão ou não. Muito facilmente você vai ter uma alteração desse segundo raio. Mas nessa vida, que é o que nós precisamos pensar agora, você tem esse raio que é um raio missionário. Se você prestar atenção, são características e personalidades que você leva como dons. De repente é onde você vai conseguir entender, a partir desse trabalho que eu estou realizando, de você se entender e se ver nos raios, você vai conseguir ver
quais são as suas vocações. De repente, você ainda não escolheu aí, né? O que você vai fazer da vida, ou você já fez várias coisas, mas você não se realizou, você não se sentiu completo e feliz, e tá tudo certo também. Só que está na hora de correr atrás daquilo que te faz feliz, daquilo que é verdade. Então, qual a sua vocação? Você vai entender a sua vocação a partir do momento que você estudar você, que você se conhecer. Porque não adianta a pessoa falar, então eu acho que você é tão bom em tal coisa. Às vezes a pessoa dá até uma luz, né? São coisas que você nem repara, que você nem percebe que você é tão bom naquilo, ou que aquilo é tão natural para você que você não dá valor, mas que as pessoas olham aquilo com valor. Então, olha que bacana você conhecer também o seu raio missionário. O que eu falei aqui, que eu vou falar hoje do raio de raiz, o seu orixá de cabeça, é porque eu acho mais fácil vocês irem estudando, primeiro para se entender quem é o meu orixá de cabeça. Qual é a minha personalidade? O que eu preciso trabalhar dentro da minha personalidade? O que eu vejo que está em desequilíbrio? Eliminando isso, e você dá aquele insight, você estudou, você entendeu, e você falou assim, bom, eu sou de Oxum, né? Então agora eu vou entender qual é o meu raio missionário. Volta lá nos vídeos que eu gravei, essa semana inteira eu gravei durante toda a semana os 7 raios, as 7 vibrações divinas, e tenta identificar, né? Volta lá no seu passado, porque normalmente quando éramos crianças, que ainda não tínhamos sido inflado e tido tanta introdução de informação, tanta introdução de limitações, tanta introdução de padrões limitantes, de coisas que você vai deixando de fazer, porque quando você vai se tornando adolescente para adulto, começam as obrigações e aí começam as cobranças, e aí é onde a gente começa a se perder da nossa essência, daquilo que a gente realmente, sabe, tem o dom e tem o talento de fazer. Muitas vezes a gente ouve um amigo, ouve os pais que, claro, na melhor das intenções fala para você, por que você não faz isso? Isso aqui dá dinheiro, isso aqui vai ter retorno. Mas não é só sobre dinheiro. O dinheiro, ele vai vir para a sua vida a partir do momento que você faz aquilo que você ama, né? Porque quando você realiza algo que você não é feliz, você já está transmitindo para o universo uma linguagem de insatisfação. Então, quando a gente transmite essa linguagem de insatisfação, que é aquela estação de rádio que eu sempre explico nos meus vídeos, que se você não estiver conectado, sincronizado com a mesma estação de rádio, ela não fica falhando, não fica e aquela barulheira. Então é o mesmo barulho que o universo entende. Ele fala, caramba, eu não estou entendendo qual é dessa menina, eu não estou entendendo qual é desse rapaz, eu não estou entendendo qual é a intenção dele. Ele está ali, sabe, querendo ter boas intenções, mas eu não estou conseguindo entender. É como se você estivesse falando uma outra língua para o universo. Ele entende quando você fala uma língua direta. E o que é falar uma língua direta para o universo? É você ser claro e ter um objetivo claro. Eu quero isso e é isso que eu quero. E quais são as ações que eu devo fazer para chegar nesse lugar? Eu quero conquistar uma casa, eu quero ter, sei lá, minha empresa, eu quero fazer valer o meu canal, a minha missão encarnatória, né? Mas quais são as ações que você está fazendo para chegar até isso? Porque quando você deixa claro para o universo essa mensagem, quando você conecta ali no seu rádio e você consegue ouvir claramente, então ele vai te entender e automaticamente virá naturalmente tudo que você deseja viver. Nós podemos criar situações, experiências e viver coisas assim imagináveis que você nunca imaginou na vida, mas coisas assim muito evolutivas quando você se conecta
na sua essência e você tem certeza que é aquilo que você quer. E tá tudo bem se ainda você não sabe disso, mas eu estou aqui justamente para trazer uma clareza, uma lucidez e um caminho para você ir se descobrindo, porque ninguém vai chegar para você e falar assim, olha, faça isso. Ou se falar, às vezes vai até te induzir ao erro, né? Se induzir ao acerto, ok, você foi sortudo. Mas e se induzir ao erro? E se você mais uma vez seguir um caminho que não é o seu propósito, que não é aquilo, é a verdade da pessoa, né? Para ele é verdade aquilo. Para ele faz sentido ganhar dinheiro e trabalhar em algo que você não gosta, que você vai insatisfeito, que tem dias que você não tem nem vontade de sair da cama, mas que você ali está tendo o seu dinheiro de cada dia, né? Que se torna muito automático. Mas você quer continuar vivendo essa vida de eu tô fazendo algo que eu não gosto, ou às vezes eu estou com uma pessoa que eu não gosto, ou eu estou vivendo uma vida onde eu estou me colocando ali em situações que eu sei que não está me fazendo bem. Então começa a se autoanalisar. Então, depois desse terceiro raio de você entender a sua missão, você pode entender qual é o momento que você está passando. E aí é mais fácil, porque você vai falar o que está faltando para mim nesse momento, qual é a personalidade ou características que hoje eu não tenho e que eu, assim, nesse momento eu preciso para ir avante. Eu preciso para tomar atitude, eu preciso para tomar decisões na minha vida. De repente você está passando ali por um momento que você precisa de muita sabedoria. Você está começando algo novo ou de repente entrando aí numa viagem do seu eu, você está vivendo no deserto pessoal, que é onde você acaba se isolando e querendo se entender mais para que você traga para sua vida mesmo o que faz sentido para você e não mais coisas tão superficiais. Quando a gente é mais novo, a gente quase não pensa. E é um momento que você precisa de sabedoria, de clareza, de uma direção. E como eu consigo isso? Então, eu vou trabalhar o raio da sabedoria, eu vou trabalhar o raio amarelo. Quem é o raio amarelo? IBG, que eu também já falei nos meus vídeos. Então, acaba te facilitando. Quando você começa a trabalhar com essa vibração, mesmo que essa vibração não é a sua, mas que naquele momento você precisa dessa vibração, está aí disponível para você se conectar a ela. Todos nós temos a disponibilidade de se conectar com aquilo que é maravilhoso, com aquilo que vai nos trazer evolução, aprendizado, crescimento, né? Crescimento de habilidades. A gente começa a fazer coisas inovadoras, ser mais criativos. Tudo isso são os benefícios de você conhecer os orixás e os raios para você saber trabalhar eles. E até o final do vídeo eu vou ensinar para você como se conectar e como fazer esse trabalho de conexão com essa vibração e começar a ter isso na sua vida, né? Que você já tem, só que você não percebe. Você que de repente está aqui de primeira vez ou que ainda não trabalha, ainda não se conhece, né? Está aí entrando nessa fase de deserto pessoal, onde você vai começar a realmente conhecer o que é de real valor para você. Então, você acaba tendo esse benefício. Então, eu vou ensinar para vocês como se conectar com essa energia, com esse amparo espiritual, tá certo? Então, caso depois que eu explique esse raio, que é o raio violeta, é o raio da transmutação, é o raio de Obaluaê, é o orixá de Obaluaê, você fala de repente assim, mas eu não sou do raio de Obaluaê. Então volta lá nos meus vídeos, que eu venho falando de todas as vibrações, cada dia eu falei de uma, em todas elas eu deixei um exercício e também informei e ensinei como se conectar com a energia. Bacana? Então, se faz sentido para você, eu também peço a gentileza que antes de terminar esse vídeo, curte o vídeo, passa, sabe, compartilha com aquela pessoa que também está em busca de conhecimento ou gosta de crescer
espiritualmente, gosta de crescer na física quântica, de saber atrair as coisas corretas. E eu vou agradecer pela sua contribuição, porque com certeza vai fazer crescer ainda mais essa rede que eu desejo aí ajudar muitas e muitas pessoas. Então vamos lá, pessoas do raio violeta, as pessoas de Obaluayê. Vamos primeiro falar o positivo. São pessoas que elas têm uma facilidade muito grande de transformação, de transmutar, ou seja, são pessoas que não sentem tanto como outras, porque normalmente nós temos muita dificuldade de mudança, de mudar de trabalho, de adaptação, né? Seria a palavra correta. Então, tem pessoas que têm muita dificuldade em mudar de trabalho, ou então se muda, acaba ficando depressivo, não consegue lidar com o novo, tem mais dificuldade de lidar com o novo, de lidar com novidades, né? De se adequar novamente a novas experiências, novas oportunidades, novas pessoas, tem dificuldade de fazer novas amizades. Então, essas pessoas de Obaluayê, essas pessoas do raio violeta, elas não têm dificuldade em relação a isso. Elas, é como se fosse natural delas essa questão, esse dom de lidar muito facilmente com qualquer mudança. Pode ser uma viagem, pode ser que você de Obaluayê, você mude de país e você não vai, se você estiver no seu positivo, você não vai sentir essa mudança como as outras pessoas, que é um peso, né? De se readaptar novamente, porque você saiu ali do seu casulinho, você saiu daquilo que você conhecia e que acaba te exigindo mais a sua dedicação e a sua entrega para você se adaptar novamente àquele modelo. Então, essas pessoas, elas têm essa facilidade de se adaptar facilmente com qualquer situação da sua vida, com qualquer momento, com mudança, com pessoas, como elas também têm o dom de provocar essa libertação nas pessoas, porque elas são pessoas muito livres, são pessoas que não são apegadas, né, a nada. Então, elas têm essa facilidade do desprendimento, essa facilidade das novidades, e com isso ela também tem o dom de, quando acessam as pessoas, elas também provocam essa libertação na pessoa. Às vezes dando um conselho, ou às vezes falando sobre a vida dela, ou então ela provoca você não, né? Que se de repente você é de Obaluayê, você é essa pessoa. Mas, por exemplo, você provoca a pessoa, ela acaba provocando outra pessoa a também entrar numa transformação interna, né? A sair daquilo que está cômodo para ela, daquilo que ela já conhece. Que às vezes, quantas vezes a gente se acomoda numa situação e fala assim, não, isso aqui eu já sei fazer, isso eu já conheço, eu já sei os erros para onde ele me leva, mas para mim tá tudo ok, porque isso daqui eu domino, né? E acaba não se aventurando em ter outras oportunidades, em ter outras experiências que pode te levar para um lugar muito maior, que você pode se tornar uma pessoa muito maior se você se desprender dessa segurança, dessa falsa segurança que você tem dentro de você. São pessoas que vivem na ilusão. Então, essas pessoas de Obaluayê, ela tem a facilidade de provocar no outro a liberdade, a libertação, o desapego. Às vezes, são pessoas também que ela tem o dom, né, de comunicação e de contato com o astral. Então, ela consegue ter antecipadamente informações privilegiadas em relação a, por exemplo, o que vai acontecer. Então, ela já sabe
ela já sabe questões de causa e efeito. Ela já conhece, né? Ela conhece tanto sobre a espiritualidade, sobre a evolução, são pessoas que se dedicam a isso, que elas acabam tendo essa facilidade no sentido de conhecer, se eu fizer isso, eu sei que vai causar isso, né? Se eu continuar agindo, por exemplo, repetindo os meus padrões limitantes, repetindo aquilo que me faz sofrer, qual é a estação que eu tô ligada? No sofrimento. O universo vai entender que você quer mais sofrimento, então é isso que ele vai te mandar. Não é como vingança, mas é sobre o que eu falei, a linguagem que ele entende. É a língua, é a comunicação que você está passando para ele. Então ele entende que nesse momento, por exemplo, você está muito triste, você está muito depressivo e que é isso que você quer. Então você acaba ficando mais depressivo, mais triste se você não agir, se você não se tirar desse lugar, se você não der o primeiro passo. Então são pessoas que têm muita consciência dos karmas, né? Os karmas são isso, que é a questão da causa e do efeito. Pode ser no positivo e pode ser no negativo. Se eu começar a ter atitudes mais assertivas no sentido de me permitir viver novas experiências, de me permitir viver o novo, de praticar coisas que eu nunca pratiquei na minha vida, de me permitir frequentar lugares novos, lugares bacanas, lugares que eu nunca fui, viagens. Eu vou estar trazendo para minha vida um karma positivo, uma causa, um efeito positivo, né? A causa você já está causando, você vai ter um efeito positivo. Então, são pessoas que são transformadoras, elas transmutam por onde elas passam, elas transmutam. Elas têm a facilidade de não só transmutar a vida dela, mudar a vida dela, como também fazer com que o outro mude. A sua convivência, a sua relação com as pessoas acaba fazendo com que aquela pessoa também busque uma consciência mais evolutiva, busque a transformação, sabe? Tira tudo que é acumulado, começa a se desfazer daquilo que está acumulado, daquilo que não te faz bem. São pessoas que não se prendem em certas coisas. Então, se de repente ela chega aqui e fala assim, eu tô sentindo que isso daqui não tá com uma energia boa, ela arranca tudo, doa, vende, e desfaz disso, entendeu? Ela muda, ela tem o dom de mudar tudo. E aí acaba transparecendo isso para as pessoas e trazendo essa energia também para as pessoas, falando, nossa, eu também vou fazer isso, estava precisando, né, dar ali uma arrumada no meu guarda-roupa, desfazer de certas coisas que eu nem estou usando mais, estava esperando emagrecer, e aí eu quero desfazer disso. E assim você vai tendo mais e mais vibração positiva. Agora, no negativo, essas pessoas, né, eu sempre falo que o negativo é a situação de que você ainda tem que trabalhar. Você está de alguma forma desequilibrado emocionalmente, desequilibrado energeticamente, e você vem aí trabalhando essas características no negativo, né? Você está no inverso do positivo, ou seja, você acaba sendo pessoas que procrastinam ali. Você sabe que você tem que agir, você tem o conhecimento da causa e da ação, né? Você fala, bom, eu preciso fazer tal coisa para se mexer, eu preciso fazer tal coisa para alcançar aquela coisa. Só que você não faz, você fala, as coisas mudam mesmo, uma hora vai mudar e eu vou ficar por aqui mesmo. Então, você acaba ficando ali procrastinando, esperando uma mudança externa para tudo acontecer. Quando eu conseguir tal coisa, eu mudo. Quando eu, sei lá, tiver dinheiro, eu faço tal coisa. Então, você fica ali só protelando e nunca faz, né? Amanhã eu faço. Depois de amanhã eu faço.
Então, são pessoas que no seu negativo acaba estendendo, empurrando aquela situação com a barriga. São pessoas também que, como são libertadoras, adoram liberdade no positivo, são pessoas que não conseguem se prender, se sentir presas no negativo. Você fica preso a algo. Ou você fica preso no seu passado, remoendo ali aquele passado, né? Por mais que você queira viver coisas novas, que você tenha essa consciência, porque você é um ser revolucionário no sentido de transmutar, de transformar as coisas, de querer o novo, de querer mudar tudo, você no negativo acaba se sentindo preso ou ficando preso em relação a alguma situação ou em relação a alguma pessoa ou em relação a essa questão até que eu falei de saber que tem que tomar atitude, em qual ação você tem que tomar para chegar em tal lugar, mas você não toma. Então você fica ali preso na sua própria ilusão, de que um dia isso vai se resolver, né? Então também são pessoas que no seu negativo, por exemplo, deixa eu pensar aqui, fica muito isolado. Então, como você gosta de liberdade, no seu negativo você tende a se isolar, né? Você acha ali que de repente você não tem vontade de fazer mais nada. Eu sei e conheço que vai me causar tal coisa, então eu vou ficar por aqui mesmo. Não enfrenta, né? Não tem um enfrentamento de coisas na vida que tem que ser enfrentada com coragem. Não, você acaba... Sabe aquela pessoa que joga o probleminha debaixo do tapete? Às vezes, por exemplo, tem um problema num relacionamento e que você tem que ter uma conversa ali importante, você tem que se resolver com a pessoa, ou às vezes você tem que tomar uma atitude além dessa, dar um ponto final. Não, você vai lá, finge que nada está acontecendo, você sabe o que está acontecendo, só que você finge que nada está acontecendo, joga debaixo do tapetinho e fala, isso daí vai se resolver, uma hora ou outra isso daí se resolve. Então, essas são as características do raio violeta, desse orixá maravilhoso. É um orixá que a gente, dentro da espiritualidade, em toda a nossa vida, é assim grandioso demais, porque ele é responsável por todas as transformações da nossa vida. Quando a gente se conecta com ele, tudo começa a ficar mais leve, tudo parece que caminha mais, sabe, abrindo seus caminhos, tirando tudo aquelas tralhas, inclusive emoções e padrões que você repete, ele te ajuda a destralhar isso, ou então até você entender qual é o gatilho, o que eu faço, o que eu fiz, o que aconteceu na minha vida que me leva a toda hora cometer o mesmo erro. Então ele te traz essa lucidez. Então vamos trabalhar essa energia gostosa, vamos daqui para frente ter uma constância de cuidado em relação à nossa vibração. Vamos aproveitar essa divindade, essa vibração sensacional que o universo nos presenteou, que faz parte de Deus, que é essa, sabe, esses princípios maravilhosos que todos esses orixás nos permite viver e sempre levando a gente para o caminho impulsionado, sabe? Eles querem nos ver felizes, ninguém quer ver a gente triste, ninguém quer penalizar a gente. Então eles estão aí para dar um empurrão, um chacoalhão e falar, vai lá meu filho, vai lá minha filha. Então vamos lá. Agora eu vou ensinar para vocês como se conectar com essa energia, né? Então existem alguns meios de se conectar com a espiritualidade. Eu tenho um vídeo específico falando só sobre isso, que eu vou dar lá, eu vou ensinar lá mais opções de você se conectar, mas hoje em especial eu vou fazer aqui um exercício com vocês no qual vai trazer para vocês essa vibração desse orixá e dessa energia, né? Como que eu me conecto? Então, a gente se conecta facilmente com a nossa espiritualidade entrando em conexão com a vibração dela. Como que eu faço isso? Quando você se conecta com a natureza e quando você se conecta com a música, eles nos levam... isso é comprovado, tá, gente? Cientificamente,
neurologicamente e emocionalmente é comprovado que a gente entra num sentido, né? A gente entra ali numa posição no qual a gente se desliga. Claro, se você fizer isso com constância, porque às vezes no começo é complicado, porque você não tem ainda essa facilidade de desligar a sua mente. Eu digo desligar a mente assim, você é um momento seu. Você vai relaxar e se deixar levar por um relaxamento, por uma meditação, onde vai te levar a sentir essa energia e seu corpo vibrar e renovar todas as energias, tirando energia negativa, tirando, sabe, limpando emoções, limpando padrões que você vem repetindo. Só que isso também não acontece se você realizar uma vez só, né? Você já vai sentir de primeira vez, rapidamente você vai sentir a transformação. Porém, se você ser constante e realizar todos os dias, é claro que você vai vendo uma transformação muito grande na sua vida. São pessoas novas que vão chegando, são oportunidades novas que vão chegando, sua vida parece que vai mudando completamente o rumo, né, para aquele rumo que é a sua verdade. Então, vale muito a pena. Então, você vai pegar um fone de ouvido. Eu sempre falo que o fone de ouvido facilita para que a gente tire, né, o barulho do mundo, a gente não se perca no momento que a gente está fazendo relaxamento, ouvindo aquela música tranquila, a gente não ouve tanto o barulho do mundo, por exemplo, barulho de carro, de moto, de pessoas. Fala com a sua família, com quem você mora, que aquele momento é o seu, você vai fazer um relaxamento, uma meditação que não é para ninguém ali te chamar. Coloca aí silencioso nas notificações do seu celular, não deixe ele tocar, enfim. Tudo isso vai ajudar você a ter esse momento e sentir muito fortemente essa energia desse orixá que vai limpando tudo que eu expliquei aqui que tem que ser limpo, tudo que tem que ser fluido para sua vida. Então você vai pôr o fone de ouvido, isso você vai fazer em algum momento do seu dia, tá? Aquele momento que você pode se dedicar ali 20 minutos, principalmente na sua casa, procura não fazer em outro lugar, porque você não sabe como que também tá a energia de outros lugares. E, claro, a gente sempre fala que o bom é nossa casa ser um templo e estar com uma energia bacana, né? Para que você tenha ali condutores limpos para você fazer uma viagem. Então, você vai colocar o fone de ouvido, vai colocar uma música tranquila, busca lá músicas que tem som da natureza, tem som de cachoeira, som da praia, som de chuva, o que você preferir. E agora eu vou ensinar como que você vai fazer. Você pode ser conduzido pela minha voz ou como eu vou explicando para você o que fazer, às vezes você acaba falando, perdi a concentração. Então, depois você pode se conduzir sozinho, sendo guiado por você mesmo, entendendo só quais são os princípios que você tem que seguir. Então, você vai ligar a música, colocar o fone de ouvido, deitar, fechar os olhos e se permitir ir para uma meditação, onde você vai entrar em conexão com essa vibração de Obaluayê. Nesse momento, você vai pedir para que o amparo de Obaluayê, para que seu orixá, para que todos os guias, todos os anjos, todos os arcanjos dessa linda vibração, porque é uma colônia espiritual onde existem todos os espíritos, todo o astral que trabalha com essa vibração. Então você vai se conectar a essa colônia, a esses guias, e você então vai ali adentrar uma mata, pisando com os seus pés descalço na terra molhada. Você vai avistando dentro da sua mente, criando essa visualização, né? Porque energia não tem distância, então você vai sentir toda essa energia, toda essa conexão com a natureza, se você se deixar levar, se você não quiser controlar. Então você vai pisar com os pés molhados na terra, vai sentir o cheiro daquela terra molhada, adentrando a uma mata, é muito segura, você está ali com todo o amparo espiritual, ouvindo, né, o som dos pássaros, o som
da floresta, o som dos animais. E aí você vai adentrando e você também está avistando a luz do sol, né, adentrando entre as árvores. Então você vê os flashes do sol dentre, abrindo ali o seu caminho, guiando o seu caminho e iluminando o seu caminho. Você também vai ouvindo o som de uma cachoeira. Então você vai chegar até essa cachoeira, vai se direcionar até esse som, até que você visualiza uma linda cachoeira. Essa cachoeira, ela tem uma energia diferente. Ela tem a energia de Obaluaê. Nesse momento, todos os guias espirituais, todo o amparo, o seu mentor, o seu orixá, ele está ali presente, trazendo para você todas as energias do raio violeta, a força da transmutação. Você vai transmutar todas as energias negativas. Então você vai ali pisando naquela água límpida, onde você consegue visualizar facilmente os seus pés. Você vai molhando a sua cabeça, com isso você vai adentrando esse rio, né? É um rio onde você pode entrar tranquilamente, vai se guiando essa cachoeira, que também é bem tranquila, deixando as águas da cachoeira cair na sua cabeça, escorrer pelo seu corpo. Com isso vai limpando todas as energias negativas, todos os miasmas, todas as suas emoções que têm que ser trabalhadas. Pense em tudo aquilo que você quer se livrar, que você quer se transmutar. Nesse momento, você pode pensar até em pessoas que você não quer mais, que, sabe, se conectar mais nesse momento da sua vida, nesse momento da sua evolução. Vai pensando em situações que te causou sofrimento, mas pedindo nesse momento que tudo isso vai sendo limpo, vai sendo levado por essa água do rio, vai sendo levado pelas águas da cachoeira. Ali você vai se limpando e sentindo essa água fortemente limpar as suas emoções, limpar as suas energias. Com isso você vai visualizar uma luz muito forte, violeta, vindo de um alto de uma montanha, onde você vai se conectar com uma vibração muito maior, muito mais evolutiva da espiritualidade. Eles estão emanando esse raio até você. E você vai sentindo esse raio adentrando ao seu corpo, a todos os seus chakras, na sua cabeça, no seu coração, em todos os seus órgãos. O seu corpo vai ficando todo envolto a essa luz violeta. Você pode até imaginar um fogo violeta vindo também do chão, porque aí você já sai, né? Você está saindo desse rio, você está parado ali olhando para aquela montanha e do chão você sente uma energia de fogo violeta subindo pelos seus pés, queimando todas as energias negativas, queimando todos os sentimentos e repetições limitantes, os maus sentimentos, as suas emoções, angústias, tristeza, depressão. E você vai pedindo a cura para todo esse amparo espiritual. Nesse momento você pode ir conversando com eles como amigos, né? Pedindo para que retire da sua vida tudo que está te causando sofrimento, tudo que está te causando procrastinação, tudo que está te causando uma prisão, que você está se sentindo preso, você não está se sentindo livre. Com isso você vai sentindo uma energia muito forte subindo pelo seu corpo até a sua cabeça, juntando-se a essa luz dessa montanha. Por um tempo você vai sentindo, né, esse fogo violeta subir pelo seu corpo, limpando todo o seu corpo, todas as energias negativas. E após um tempo de limpeza, você vai agradecendo a espiritualidade por toda a entrega, por tudo que eles fizeram, que você está muito grato por eles estarem ali com você, por ter participado
desse exercício, dessa prática. E com isso agora a gente vai fechar o corpo. Você vai olhar aos céus e ao invés de ver uma luz violeta, você vai ver uma luz azul descendo para o seu corpo, criando um campo de proteção, um oval em volta do seu corpo, cobrindo sua cabeça, seu ombro, suas costas, suas pernas, seus pés, formando um oval mesmo azul, onde eles estão protegendo toda a energia recebida de Obaluaê. O raio azul é o raio de Ogum, ele vai proteger todas as energias que você recebeu hoje. E assim eu agradeço, nós estamos aqui com um amparo muito grande, eles sempre estão aqui comigo, presentes, me guiando para esse trabalho que eu realizo. E eu agradeço a sua presença. Se fez sentido para você esse vídeo, peço a colaboração, deixe o seu like, compartilha com aquela pessoa também que está precisando de uma limpeza, está precisando conhecer as vibrações, os orixás, buscar um autoconhecimento. E sempre façam, se possível, todos os dias esse exercício. Não precisa ser guiado por mim, mas você cria o seu guia, desde que você complete no final fechando com raio azul, para que não fique com o corpo aberto, para que não fique fácil para ser vampirizado por outras pessoas, porque sua energia acaba ficando muito iluminada, você vai se tornar uma pessoa mais atrativa. Então, para se proteger da energia do outro, você sempre fecha com raio azul. Eu espero vocês até o próximo vídeo. Agradeço pela presença e um beijo a todos. Até mais.